Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 4. Você pode sentar em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, queridos, eu quero essa noite falar de algo bem especial. Amém? Uma noite que nós estamos aqui, né, de alegria, né, porque daqui um pouquinho vamos estar recebendo nossos pré-adolescentes. Tivemos um encontro poderoso nesse fim de semana. Deus fez maravilhas nesse fim de semana, na vida de cada um deles. Queridos, e o Senhor me trouxe nessa manhã, inclusive, essa palavra poderosa, igreja, para entregar à igreja, né, essa palavra. Amados, Mateus capítulo 4, versículo 1, nós vamos ler hoje. Rapidamente eu quero entregar uma palavra ao teu coração. Eu quero falar de Mateus, eu quero falar da tentação de Jesus, e o tema da mensagem é vencendo as tentações. Diz então em Mateus capítulo 4, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Diga comigo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Seguindo versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos, abre agora a tua palavra, a tua Bíblia, a palavra do Senhor, em Tiago capítulo 1, versículo 2, Tiago 1, 2, abre aí a palavra do Senhor e vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não o lança em rosto, e será lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Queridos, voltando aqui à tentação de Jesus, e essa confirmação que vem aqui em Tiago, aqui a palavra diz, igreja, que Jesus, próprio Jesus, eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. A Bíblia diz que o Espírito conduz Jesus ao deserto, e lá no deserto acontece uma coisa muito estranha e talvez óbvia.
Quando ele está lá, jejuando 40 dias e 40 noites, quem que vocês acham que aparece lá para tentar ele, para falar com ele? Quem? O inimigo. A Bíblia diz que o diabo vai lá e começa então a tentar Jesus. Mas olha qual é a tentação que o diabo dá para ele. Estás com fome? Faz com que essas pedras virem comida. Afinal de contas, né? Fala, tu não é Deus, tu não é filho do Altíssimo. Fala que essas pedras virem pães. E ele diz: nem só de pão viverá o homem. Depois, queridos, ele vai e vai tentando Jesus. Depois ele leva Jesus lá no pináculo e diz: Jesus, ué, se tu é filho de Deus, pede que te atira daqui, porque os anjos, ele vai mandar anjos a teu favor para que tu não caia, não tropece em pedra alguma. O que ele diz? Não atentarás o Senhor teu Deus. E finalizando, ele mostra para ele a cidade santa, leva ele à cidade santa, e ele diz: olha, se tu te render a mim, eu te dou todo esse reino para ti. E o que acontece? Jesus diz o quê? Somente ao meu Deus adorarei. Queridos, o que parecia óbvio na tentação de Jesus, o que realmente era óbvio na tentação de Jesus, é as mesmas coisas óbvias que o diabo também vem nos tentando, que o diabo também vem contra nós, que as mentiras do inimigo também vêm nos assolando. Queridos, se Jesus está no deserto, a Bíblia diz que o Espírito conduz Jesus lá, porque logo depois do deserto ia acontecer o quê? 40 dias e 40 noites, e logo após então, Jesus começa a cumprir o propósito dele ali, quando ele começa a separar os apóstolos para cumprir a missão. A Bíblia conta que nesse período de tentação, nesse período de deserto, nesse período de separação, nesse período Jesus ia ser tentado, mas a Bíblia também conta que ele resistiu à tentação. A Bíblia também conta que ele teve força, que ele se posicionou. Agora, o que eu quero falar, queridos? Qual foi a posição de Jesus no deserto? Vocês perceberam que Jesus, ele não usou do seu eu? Ele usou a palavra para confrontar, ele usou a palavra para debater, ele não ficou de assunto com o inimigo, ele se posicionou e começou a discorrer aonde? Na palavra. Não atentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, adorarei somente ao único Deus. Então, queridos, o que Jesus nos ensina nessa tentação, nesse momento difícil, nesse momento que ele estava enfrentando, nesse momento de uma grande aprovação, que foi a palavra? É a palavra que vai debater, é o que está escrito aqui, que vai posicionar. Ele se posiciona com a palavra, ele se posiciona com a verdade. Sabe o que a gente aprende aqui, queridos, nessa passagem? Que a gente não pode ficar perdendo tempo com coisas. Às vezes a gente quer debater situações contrárias com a nossa mente, com as nossas palavras, com o nosso achismo, até tentando achar uma sabedoria para enfrentar uma tentação, para enfrentar uma situação difícil. Mas aqui a gente aprendeu que o próprio Jesus, ele vai confrontar o adversário com a palavra. Queridos, a gente nunca vai vencer uma batalha que a gente não tem, se a gente não tiver altura, se a gente não tiver conhecimento, se a gente não tiver uma postura. A postura que vai definir, é a postura que vai nos alinhar, é a postura que vai nos dar a força, é a postura que vai dizer para a gente o caminho que a gente deve seguir. E essa postura está dentro da palavra. Queridos, a palavra que diz que ele vai ser confrontado e ele discorre na palavra. E aí depois, Tiago, ele diz o quê? Irmãos, tende grande gozo quando vocês caírem nas tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Porém, a paciência, a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Queridos, agora a pergunta é: se o próprio Jesus é conduzido ao deserto, para vencer o deserto e começar a sua trajetória a partir dali,
separando os apóstolos, começando a cumprir ali a obra, né, de curar, de libertar. Às vezes a gente não quer passar por situações. Às vezes a gente acha que a gente nossa, isso aqui está muito difícil. Nossa, não, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir aqui. Mas aqui a própria palavra diz que a gente precisa ter o quê? Gozo, alegria quando a gente for tentado. Porque se a gente está sendo tentado, é porque tem algo em nossas vidas, é porque Deus está conduzindo a nossa vida para alguma coisa, para algum lugar, para alguma situação. Por isso que tem coisas que vai estar ali, que vai bater na nossa porta. Mas sabe o que eu aprendo nessa palavra, queridos? Que uma das coisas que Jesus nos ensina com clareza quando Ele é tentado em alguma situação, ali naquela situação do deserto, que a primeira coisa que Ele nos passa ali é o foco. Queridos, a gente precisa ter foco aonde? No propósito. Você pensa que Jesus não sabia? Jesus sabia onde ele estava, Jesus sabia o que estava fazendo, Jesus sabia o que estava passando. Ele foi para o deserto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, mas em toda a trajetória dele, desde que ele vai até do que ele fica aqueles 40 dias e 40 noites, ele entendeu, ele sabia aonde ele estava e com quem ele estava. A diferença é que Jesus sabia aonde ele estava. Ou seja, ele estava no deserto e ele sabia com quem ele estava. E isso, queridos, foi o que fez toda a diferença. Sabe por quê? Porque quando a gente vai num lugar que a gente está entendendo por que Deus está nos levando ali, mas a gente também tem a certeza de quem está com a gente ali, a gente vai saber se posicionar nesse lugar. A gente não vai ficar desesperado, a gente não vai ficar perdido, a gente não vai ficar sem foco. A gente vai ter discernimento do porquê que nós estamos ali. Isso é o que vai fazer toda a diferença no nosso chamado. É isso que vai fazer toda a diferença nas nossas batalhas vencidas. É essa postura que nos faz vencer. Agora a pergunta dessa noite é: quem aqui tem a certeza, a convicção que Jesus, que Deus está contigo? Quem aqui tem essa convicção? Quem aqui tem a convicção da presença de Deus? Quem aqui tem a convicção de que não está sozinho? Quem aqui tem a convicção que está caminhando com Deus? Quem aqui tem a convicção de um chamado, de um propósito, que tem um Deus sobre si? Quem aqui tem essa convicção? É essa convicção que vai te dar força. É essa convicção que vai te dar direcionamento. É essa convicção que vai te firmar, que vai produzir em você a persistência, a paciência, que esse deserto vai te desenvolver. Agora, querido, se a gente estiver em algum lugar obscuro, se a gente tiver, sabe qual é o pior lugar que a gente pode estar? Aquele lugar que a gente não sabe por que está. Aquele lugar que a gente não sabe nem porque, não sabe nem que lugar é esse. A gente está ali, não sei que lugar é esse, não sei nem porque que eu estou aqui. Queridos, toda vez que nós somos conduzidos a lugares, a gente precisa pedir: Senhor, clarifica, me dá um discernimento. Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação? Como eu devo de me importar nesse lugar? Tiago diz: tenha gozo quando vocês passarem por tentações. Ou seja, tenha alegria, regozijem-se. Regozijem-se, porque se vocês estão passando por tentações, por provações, é porque vocês estão sendo desenvolvidos. E só é desenvolvido quando Deus tem um propósito, quando tem algo para acontecer, quando existe algo de Deus para a tua vida, quando existe algo de Deus para nós, queridos. Uma coisa eu vou te dizer já aqui: você não vai ficar em zona de conforto, você não vai ficar em lugarzinho escondido. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, a primeira coisa que Deus vai fazer é te expor, é te colocar em evidência, é te tirar para fora, é fazer você se desenvolver. Ah, pastora, mas eu não pedi isso para Deus. Ah, queridos, não é o que a gente pede, não é o que a gente quer, é como Deus quer, é como Deus escolhe. Tudo, a Bíblia diz que tem um propósito debaixo dos céus.
debaixo do sol, debaixo do céu, na terra, tudo tem propósito. Queridos, não existe nada aqui porque foi uma coincidência. Certo dia me apareceu no Instagram esses negócios de moda e dizia assim: se Deus combinou, quem sou eu para falar? Aí vinha a cor de roupa igual as cores das flores. As misturas que tem nas flores, as pessoas fizeram com as roupas. Gente, eu fiquei fascinada. Eu disse, nem o maior estilista, arquiteto que pinta casas, pode combinar cores tão lindas quanto as cores que o nosso Deus já combinou, que já estão aí na terra, nas flores, nos campos, meu Deus, no céu, na água, em tudo que é lugar a gente vê cores lindas, porque tudo tem propósito. Tudo tem propósito, queridos. Eu olhando a combinação de uma flor laranja com caule verde, aí botaram lá uma roupa laranja. Eu digo, meu Deus, isso é muito forte. Você já parou para pensar quem é que criou isso? Quem é que arquitetou essas cores? Gente, é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Então a gente não precisa criar nada. Eu quero essa noite te dizer que você pode ficar aliviado, sair daqui essa noite aliviado, porque você não precisa criar mais nada, já está tudo criado pelo nosso Deus, tudo já está pronto pelo nosso Deus. Você não precisa se preocupar com mais nada. A única coisa que Ele espera de nós é que venhamos entender o nosso propósito, que venhamos a compreender e na verdade, queridos, a cumprir. Deus quer que a gente venha cumprir, porque tudo Ele já preparou. Quem crê que tudo já está preparado por Deus? Queridos, a pior parte já foi feita. A pior parte já aconteceu, que foi a dele. Jesus vai para um deserto, queridos, para nos ensinar. Tudo que Jesus fez teve um propósito. Agora a pergunta que eu quero te fazer: tudo que você está fazendo tem propósito? Tudo que você está fazendo tem propósito? Ou você só está fazendo por fazer? Ou você só está fazendo, não sabe nem porquê, está fazendo porque todo mundo faz, está indo porque todo mundo vai? Tem propósito? Você tem entendido o propósito das coisas que tens feito? Você tem entendido o propósito das tuas lutas? Tem pessoas aqui que estão no deserto. Você tem entendido esse deserto? Você tem compreendido? Você também tem rebatido as trevas com a palavra? Você também tem se posicionado com as trevas com a palavra? Queridos, está aqui como a gente se posiciona. Esse aqui é o nosso maior posicionamento. Quando a gente abre, queridos, aqui não são só palavras, aqui é uma verdade aberta à nossa frente. A Bíblia diz: irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a vossa prova, a prova da vossa fé produz paciência. Ou seja, Deus nos ensinando que tudo que nós estamos vivenciando ou passando é para gerar algo em nós. Nós somos agentes nós vamos gerar milagres, vamos gerar muitas coisas, mas para que tudo aconteça, nós precisamos vencer. Vencer o que, pastora? As tentações. Agora uma pergunta que eu quero te fazer, como eu fiz de manhã aqui: você acha que o diabo é inteligente? Você acha que o diabo é esperto? Não, gente, eu acho ele até muito básico. A gente é que é bobo mesmo. Você percebeu com o que o diabo tentou Jesus? Jesus está com fome. Ele tentou com a comida. Que coisa básica, que coisa simples. Você percebeu que Jesus foi tentado com a comida quando ele estava com fome? Agora a pergunta é: quantas vezes gente, quem aqui já não fez um propósito de doce, por exemplo, e do nada cai uma pessoa na tua casa com um banquete de doce? Você viu que coisa boba? Como a gente é tentado com coisa pequena. Só que sabe o que me surpreende? Que a gente cai. É que a gente cai nessas coisas.
É óbvio que se eu tiver num propósito de doce, o diabo vai me tentar com o quê? Com pastel salgado. Vai me mandar na minha casa um pastelzinho salgadinho bem bom. Não, ele vai mandar um banquete. Ele vai mandar um banquete. Queridos, é assim que funciona. Depois Jesus está lá, gente, 40 dias sem comer. Gente, ele era pessoa que nem nós. 40 dias sem comer. Aí ele começa o quê? A fazer o quê com ele? Olha, já que tu é filho do Altíssimo, te atira daí. A pessoa está fraca, a pessoa está debilitada. E começa a vir um monte de perturbação na mente. Querido, sabe o que acontece quando a gente está passando por uma situação difícil na vida? Começa a vir perturbação na mente. Até eu coloquei uma palavra ali popular que a gente usa muito. Quem é que já ouviu falar de atucanação? A gente fica atucanado, não é assim que a gente fala? Ai, fulaninho está bem atucanado. Não é assim. Queridos, quantas vezes essa atucanação que a gente usa aí, né, de uma maneira simples, é nessa hora que vem a tentação, é nessa hora que começa a vir um monte de ideia. Quantos amiguinhos batem na nossa porta querendo dar várias ideias, em momentos que a gente não sabe para onde a gente tem que ir, em momentos que a gente está perdido, em momentos que a gente está ali, ou está ali, sabe, guardadinho de uma situação difícil que a gente está passando. E eu gosto de ver que sempre numa situação difícil que a gente está passando, sempre tem gente mais inteligente que a gente. Como diz o pastor Rogério, todo mundo sabe fazer uma igreja no quarto com arzinho condicionado. Não, eu acho que está faltando isso, eu acho. Todo mundo sabe como fazer uma empresa deitadinho na cama no ar condicionado. Todo mundo sabe como criar filho em cima da cama no arzinho condicionado. Ou seja, na minha zoninha de conforto, todo mundo sabe fazer tudo. Quantas vezes pessoas chegaram para você e disseram para ti: ai, nada a ver, faz desse jeito aqui, eu faço desse jeito. Aí você vai olhar a vida do cidadão e vai dizer: credo, a vida dele está pior que a minha, ele está achando que sabe fazer mais do que eu. Quantas vezes, gente, comigo isso acontece direto. Quantas vezes pessoas vêm te dar um monte de ideia e você olha para a vida da pessoa e diz assim: primeiro vai ter que aplicar na vida dele ali, para depois me dar ideia. Porque todo mundo tem uma ideia, todo mundo sabe como fazer. Então o Instagram agora virou a rede social como é que é? Todo mundo sabe, todo mundo, especialistas. Nossa, lá tem especialista para tudo, para dor de cabeça, dor no pé, unha encravada, como você ganha dinheiro, como você vai aqui. O Instagram está cheio de especialistas. Mas aí você vai pegar a vida das pessoas e você vê que é só conteúdo. Só conteúdo. O inimigo vai tentar Jesus sabendo que ele é filho de Deus, nas coisas mais primárias. Quem é o inimigo se tinha perdido? Se já tinha sido destituído dos céus? Se já não tinha mais lugar no céu? Está lá dizendo para Jesus como deve fazer. Queridos, aprenda uma coisa essa noite, em nome de Jesus: não aceite nada que for menos que você. Não escute nada que for menos que você. Só você sabe o que você passou, o que você lutou para chegar onde você está. As noites que você não dormiu, as noites em claro pensando como ia pagar aqueles boletos, como ia fechar aquele negócio, como ia levar aquele pessoal para aquele lugar. Quantas foram as noites difíceis? Mas os especialistas de plantão estão aí para te dizer que não, leva assim, faz assim. Não, queridos, não aceite nada menos que você. Entenda que Deus já é o maior especialista. Deus é o maior, olha, o maior que quer te desenvolver, que quer te fazer com que você cresça, com que você evolua, com que você avance. Você já tem aqui a maior instrução, que não está, queridos, lá no Instagram, mas está aberto para qualquer um que queira ter acesso, tenha. Leia, se instrumentalize, alinhe a sua vida com o que está escrito aqui, e vai viver os melhores dias da vida, e vai chegar e nos maiores lugares que nunca sonhou em chegar. Está aqui a instrução, queridos, aberto para mim e para você, de pessoas que passaram isso há muitos mil anos atrás.
Então hoje Deus te chama aqui para te dizer: não aceite nada menos daquilo que você já tem. O que você já tem, valoriza o que você tem, guarda o que você tem. Só você sabe os cursos que você fez, só você sabe a luta que você teve, só você sabe as especializações, os vales, os desertos que já te aprimoraram, que já te ensinaram, que já te evoluíram. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: Deus tem muito mais para você. Não ache que deserto é lugar de morte. Deserto é lugar de experimentação, é lugar de evolução, é lugar que Deus quer diminuir a tua carne, diminuir o teu eu, para que o teu espírito evolua, para que a tua mente evolua. Queridos, é isso que Deus faz. Você sabe qual é a diferença de Jesus, que ficou 40 dias no deserto e venceu o deserto, para aquele povo do Egito que saiu de lá, o povo hebreu, que saiu com Moisés do Egito, para ficar 40 dias e ficaram 40 anos. Sabe qual foi a diferença ali? É que Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabia o que Deus, porque Deus tinha conduzido ele. E o povo junto com Moisés, queridos, não sabiam. Saíram do Egito, foram conduzidos ao deserto, e lá naquele deserto eles foram sustentados. Jesus não murmurou no deserto dele, Jesus não reclamou no deserto dele, Jesus entendeu o que ele estava passando. Jesus venceu o sabotador, venceu o adversário e saiu do deserto. O povo hebreu murmurou no deserto, reclamou no deserto, achou que estava demais no deserto, ficou pedindo lá para Moisés: cadê Deus? Cadê Deus? Sendo que todos os dias descia o maná, uma coluna de fogo se montava, uma nuvem cobria eles durante o dia. Deus moveu na vida deles em todo o tempo, e em todo o tempo eles reclamaram. Qual foi a diferença de Jesus para o povo hebreu? Jesus entendeu o propósito e saiu. O povo hebreu reclamou, e teve aqueles ainda que disseram: ah, mas lá no Egito pelo menos nós tínhamos. Apanhavam, sofriam, eram escravizados. Deus liberta eles da escravidão, e eles ficavam olhando para trás, e eles ficavam voltando. E teve uns que ainda acharam que no Egito ainda era melhor do que viver no momento que Deus estava sustentando. Queridos, entendam uma coisa: a murmuração é o pior lugar, é o pior posicionamento que nós podemos ocupar. Não murmure do lugar que Deus te colocou, não murmure a situação que você está vivendo. Entenda a situação e não murmure. Porque se você murmurar, eu tenho uma notícia ruim para te dar: você vai morar nesse deserto e talvez morrer lá como aquele povo morreu. Mas se você não murmurar, se você for na palavra e começar a debater a tua adversidade, muitas vezes, queridos, a nossa briga, a nossa luta vai ser com a nossa própria carne. A nossa carne vai estar lá dizendo: ah, mas eu queria isso, e você vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Ah, mas eu acho que eu merecia aquilo, não vou tentar o Senhor meu Deus. Ah, mas eu não, queridos, não aceite as mentiras do inimigo. As mesmas coisas que ele fez com Jesus, ele vai fazer com você. A diferença é se você quer ser como Jesus ou se você quer ser como o povo hebreu. Aí está a parte, queridos, é nessa situação aí que nós vamos nos posicionar: ou como um povo que vai entender o propósito e vai avançar, ou como um povo que vai achar que o nosso passado era melhor que o nosso presente. Queridos, não é. Muito mais está por vir. O dia de amanhã, hoje já é passado para amanhã. Amanhã, quando nós estivermos amanhã, daqui um pouco vai ser amanhã. Hoje já vai ser passado. Então não murmure, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o propósito. O que Deus quer de mim? Essa é uma pergunta inteligente que você pode fazer. Amém? Quem está comigo aqui, diga amém. Queridos, libere no mundo espiritual o que tem te prendido no mundo físico. Libera no mundo espiritual. O que está te prendendo? Um casamento que já acabou? Um trabalho que você já saiu? Amizades que você já rompeu?
O que você está fazendo você voltar lá para trás? Libera isso em nome de Jesus. Se esse casamento já foi, deixa, Deus, não tem o que fazer. Se essa amizade já foi, se deixa, aquele trabalho já saiu da tua vida, já saiu. Não fique chorando o leite que derramou, não fique olhando para trás. Outra coisa, queridos, preocupações, medos, enganos, dúvidas não podem fazer parte de pessoas que estão num momento de deserto. Momento de deserto, a gente pode até vir aquela voz, mas você vai se posicionar na palavra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não faça isso com você. Outra coisa, queridos, sem foco, sem meta, nós não vamos vencer nada, pois o que vai nos dar a força que a gente precisa para avançar é o foco. Quantas vezes a gente está aqui no presente, isso aconteceu direto comigo, com o pastor Rogério. Nós estávamos aqui não entendendo nada do que estava acontecendo, mas tinha uma promessa, tinha uma palavra, tinha uma verdade, uma visão, algo que o Senhor já tinha nos dado e que a gente se segurava. Queridos, a gente tem que se segurar com aquilo que Deus já nos deu. Quantas coisas Deus já te deu lá atrás, que você talvez até já deixou cair, esqueceu. Hoje é dia de ativação. Deus vai ativar a tua memória e vai te trazer à memória promessas antigas, coisas que Ele te deu lá atrás, que você até já parece que esqueceu. Não é para esquecer, porque é essa verdade que vai te sustentar, é essa verdade que vai fazer você acreditar que mesmo que o momento que você viva diga que não, você vai lembrar da palavra que saiu da boca de Deus ao teu favor. É isso que sustenta a gente. Queridos, eu termino dizendo, ansiedade, queridos, e falta de paciência. A ansiedade, ela vai te gerar a falta de paciência. E se você tiver falta de paciência, você não vai conseguir esperar o momento, esperar o processo, suportar a situação. Não deixe que essa ansiedade tome o teu coração a ponto de fazer você esquecer do que Deus já te falou. Não deixe essa ansiedade tirar de você isso. Não deixa. O engraçado é que nessa leitura que a gente fez aqui, Jesus, aqui diz que Ele foi levado ao deserto, Ele foi tentado, levado ao deserto, Ele foi levado ao deserto, lá Ele foi tentado, mas que depois, Ele teve fome. Claro que Ele teve fome, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Claro que Ele estava com fome, claro que Ele estava com sede, claro que Ele estava debilitado, mas a Bíblia fez questão de dizer que Ele teve fome. Sabe por quê? Que a minha convicção de espírito diz que essa palavra teve que estar ali. Ele teve fome, para a gente não criar uma ideia. Ele venceu porque Ele era Jesus. Ele conseguiu porque Ele era Jesus. Não, queridos, Deus te diz essa noite, as mesmas paixões que Jesus passou, as mesmas coisas nós vamos passar. E assim como Ele venceu, nós também venceremos. Porque o rio vai ser amargo, mas não é porque Deus está te dando coisa amarga que é para te matar. Deus está permitindo aquilo ali para te curar, porque tem coisas amargas que vão transformar a vida da gente em coisas doces. Queridos, a gente só não pode estar querendo a vida toda as coisas doces. Entenda que tem coisas na vida que é para transformação, é para evolução, é para organização, para realização do propósito. Jesus não reclamou do deserto, Ele se posicionou no deserto. Se a gente ficar reclamando no deserto, a gente vai ficar mais tempo ali. Mas se a gente se posicionar, se alinhar, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida um posicionamento. Queridos, é o posicionamento nesse deserto que vai fazer você sair dele, mas sair dele de uma forma poderosa, cheio de autoridade, para avançar, para seguir o próximo passo. Sempre tem um próximo passo depois de um deserto. Sempre tem um próximo
próximo lugar depois de um deserto. Deserto não te mata, te forja, te prepara, te alinha, te posiciona como um homem ou uma mulher de Deus. Aleluias!